A recente declaração do presidente Jair Bolsonaro de que indicaria o seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ao posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, tem gerado inúmeras questões midiáticas nas redes sociais e, sobretudo, na imprensa. Mas, diante dessa questão, excluindo completamente a questão político-partidário, o que o direito trata, o que o direito fala sobre isso? Pode o presidente da República indicar o seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador na mais importante missão diplomática do Brasil? E isso caracteriza nepotismo? Se você quer entender essas questões e outras, então inscreva-se no canal, deixe a sua curtida e vamos à análise jurídica. Na carreira diplomática, a categoria de embaixador é considerado o mais elevado grau daquele que representa o Estado em um Estado estrangeiro ou em um órgão internacional. O embaixador é geralmente nomeado ministro de primeira classe e é regido pelo artigo 1º, letra A, combinado com o artigo 14, letra A, da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, que foi promulgada no Brasil por meio do Decreto 56.435 de 65, e no ambiente doméstico, aqui internamente, regulada pela Lei 11.440 de dezembro de 2006. Vamos compreender melhor como funciona a carreira diplomática e como alguém pode chegar a embaixador. A posição de embaixador é a mais elevada entre os agentes diplomáticos, mais especificamente entre os chefes das missões diplomáticas. É o que prevê o artigo 1º, letra A, e artigo 14, também letra A, ambos da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, que foi promulgada no Brasil, como foi dito, pelo Decreto 56.435 de 65. Nesse sentido, vamos ver com relação à carreira diplomática, à nomeação do embaixador, o que diz a doutrina do direito internacional. Eu tenho aqui à minha disposição algumas obras consideradas relevantes sobre a matéria. Veja o que diz, por exemplo, o professor Celso de Albuquerque Melo, no seu tratado, no seu curso de Direito Internacional Público. Veja só o que ele diz a respeito da seleção dos embaixadores. A seleção e nomeação dos agentes diplomáticos é assunto regulamentado pela legislação interna dos Estados e que não interessa diretamente ao direito internacional. No Brasil, a seleção é feita através do Instituto Rio Branco, cujo curso necessita ser concluído por aqueles que pretendem seguir a carreira diplomática, ou por concurso público direto para a carreira. Legislação mais recente alterou esse regime. O aluno do Instituto Rio Branco, ao entrar, é nomeado a terceiro secretário. O curso é de 1 ano, aulas e 1 ano de estágio. Após os 2 anos, fica 4 anos no Brasil, antes de ser enviado para o exterior. Entretanto, nada impede que sejam nomeados embaixadores, cargos em comissão, brasileiros no estrangeiro, pessoas que não pertençam à carreira diplomática. Quando os embaixadores são escolhidos dentre pessoas da carreira diplomática, eles são, em princípio, ministros de primeira classe. Contudo, devido ao déficit de diplomatas, em certa época, no Brasil, também têm sido nomeados ministros de segunda classe, conforme consagra a legislação mais recente. No Brasil, os chefes de missão diplomática de caráter permanente são nomeados pelo presidente da República com aprovação do Senado Federal. O Brasil foi o primeiro país sul-americano a ter embaixada no exterior, e a primeira delas, curiosamente, conforme a doutrina, em 1903, nos Estados Unidos. Nesse sentido, também há outro autor, o professor Hildebrando Ascioli, que na sua obra
no seu Tratado de Direito Internacional Público, eu estou com ele aqui, veja só, estou com o Tratado de Direito Internacional do professor Hildebrando Ascioli, ele diz o seguinte: no Brasil existe a carreira diplomática até o grau de ministro plenipotenciário de primeira classe. Os lugares de embaixador são cargos em comissão e podem ser preenchidos livremente por ministros de primeira classe ou por pessoas estranhas ao quadro de funcionários diplomáticos. Entretanto, na grande maioria dos casos, o cargo de embaixador é preenchido por ministros de primeira classe. Então, isso é o que a doutrina diz a respeito do assunto. Mas para que nós possamos compreender melhor a carreira do embaixador, vamos ver o que dispõe a Lei 11.440 de dezembro de 2006. No Brasil, regulamentando as intenções do constituinte originário, é a Lei 11.440 de 2006 que trata da carreira dos agentes diplomáticos. Eu estou com a legislação aqui à minha disposição e os artigos 35 a 41 da Lei 11.440 é que tratam da carreira dos agentes diplomáticos. Vamos ver o que diz a legislação. O artigo 35 da Lei 11.440 diz o seguinte: o ingresso na carreira de diplomata far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos de âmbito nacional organizado pelo Instituto Rio Branco. Então, nos termos desse dispositivo, em regra, os agentes diplomáticos, inclusive, é claro, os embaixadores, devem seguir carreira pública e, sobretudo, se submeter a certame público. Nesse sentido, o artigo 37 da mesma legislação diz o seguinte: a carreira de diplomata do Serviço Exterior Brasileiro, de nível superior, estruturada na forma desta lei, é constituída pelas classes de ministro de primeira classe, ministro de segunda classe, conselheiro, primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário, em ordem hierárquica funcional decrescente, de modo que a carreira diplomática tem vários níveis hierárquicos e os ministros de primeira classe estão no topo da pirâmide dos agentes diplomáticos. Nesse sentido ainda, veja o artigo 39 da mesma legislação. O artigo 39 diz assim: mediante aprovação prévia do Senado Federal, os chefes de missão diplomática permanente e de missão ou delegação permanente junto ao organismo internacional serão nomeados pelo presidente da República com o título de embaixador. Então, embaixador, em regra, é o agente diplomático que atingiu o grau de ministro de primeira classe ou primeiro grau. O artigo 40 dessa legislação ainda diz: o chefe de missão diplomática permanente é a mais alta autoridade brasileira no país em cujo governo esteja acreditado. Então, por exemplo, o embaixador nos Estados Unidos é a mais alta autoridade entre todos os agentes diplomáticos que representam o Brasil. Aliás, o artigo 41 dessa legislação diz o seguinte: os chefes de missão diplomática permanente serão escolhidos dentre os ministros de primeira classe ou, nos termos do artigo 46 desta lei, dentre os ministros de segunda classe. Então, em regra, nos termos do caput do artigo 41 da Lei 11.440, embaixador tem que ser ministro de primeira classe, ou seja, um agente diplomático que já atingiu um grau elevado. No entanto, o parágrafo único do artigo 41 diz o seguinte: excepcionalmente, poderá ser designado para exercer a função de chefe de missão diplomática permanente brasileiro nato, não pertencente aos quadros do Ministério das Relações Exteriores, maior de 35 anos, de reconhecido mérito e com relevantes serviços prestados ao país. Então, esse parágrafo único do artigo 41 autoriza o presidente da República e, de forma excepcional, a indicar, a nomear alguém que esteja fora da carreira diplomática ao cargo, ao posto de embaixador. E isso se essa pessoa cumprir os requisitos: ser brasileiro nato. Aliás, o artigo 12, parágrafo 3º, salvo engano, inciso 5
da Constituição Federal exige para o cargo de diplomata ser brasileiro nato, ter mais de 35 anos de idade, ter prestado relevantes serviços ao país e ter reconhecido mérito. Esses relevantes serviços prestados ao país são aqueles prestados no âmbito internacional, seja em um órgão internacional, em um outro estado ou até numa multinacional, mas que tenham prestado serviços no âmbito das relações internacionais que envolvem os países. Então, esse parágrafo único do artigo 41 é a grande questão que deve ser analisada na nomeação ou indicação do atual deputado federal, filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro. Mas antes disso, vamos ver algumas imunidades, atribuições dos embaixadores. Todos os agentes diplomáticos, e sobretudo os embaixadores, gozam, aqui no Brasil e no estrangeiro, de imunidade absoluta, de imunidade penal absoluta. Os embaixadores estrangeiros no Brasil, que representam os seus respectivos estados aqui em nosso território, eles têm direito à imunidade absoluta, de modo que não serão processados criminalmente, ressalvado o caso de renúncia de jurisdição do Estado acreditante aqui no Brasil, assim como os embaixadores brasileiros que estejam realizando suas missões de representação diplomática em estados estrangeiros. O artigo 5º do Código Penal diz assim: aplica-se a lei penal sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido dentro do território. A redação do artigo 5º do Código Penal já excepciona as convenções, como, por exemplo, a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que foi promulgada aqui no Brasil por meio do Decreto Presidencial 56.435 de 65. No artigo 31 da Convenção de Viena está clara a imunidade absoluta de todos os embaixadores, inclusive dos embaixadores brasileiros que estejam realizando suas missões em estados estrangeiros. O artigo 29 dessa convenção ainda prevê que nenhum embaixador ou agente diplomático será sujeito a qualquer medida restritiva ou a prisão, incluindo sua bagagem pessoal, sua residência particular, seus familiares terão imunidade, ressalvados os empregados particulares. Nesse sentido, o embaixador brasileiro, por exemplo, que cometer uma infração penal no estado estrangeiro, ele deve ser processado somente aqui no Brasil, haja vista a imunidade penal. Então, se o embaixador brasileiro praticar um crime nos Estados Unidos, nos termos do que prevê expressamente a Convenção de Viena, artigo 32, por exemplo, artigo 30, 31 e 32 da Convenção de Viena, o embaixador será julgado no Supremo Tribunal Federal. Veja a propósito o artigo 102, inciso 1, a linha C, última parte da Constituição Federal. Ressalvado se o Estado acreditante, por exemplo, o Brasil, renunciar à sua jurisdição. Nessa situação, nos termos do artigo 34 da Convenção de Viena, o embaixador será julgado no Estado acreditado, no Estado em que estiver realizando as suas missões e funções diplomáticas. Portanto, todos os embaixadores gozam dessa imunidade para exercer o seu relevante papel de representação. E a embaixada norte-americana, entre todas, tamanha a importância dos Estados Unidos da América no cenário internacional, é a mais importante delas. A questão que nos coloca aqui responder é: Eduardo Bolsonaro, deputado federal, pode ser nomeado embaixador? Para responder à questão básica desse vídeo, Eduardo Bolsonaro pode ser nomeado embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América? Nós temos que avaliar a redação do parágrafo único do artigo 41 da Lei 11.440 de 2006, que citamos agora há pouco. O parágrafo único diz que o presidente pode excepcionalmente designar para a função de embaixador pessoa que não pertença aos quadros do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, ou seja, que
que não exerça carreira diplomática. Essa pessoa tem que ser maior de 35 anos, ela deve ter reconhecido mérito e prestado serviços relevantes ao país. Então vamos analisar a situação do deputado federal, do excelentíssimo deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Ele alega, tem aqui na descrição um vídeo em que ele justifica as razões de por que é importante a sua nomeação e por que contribuiria como embaixador nos Estados Unidos. Ele alega ser filho do presidente da República, ele alega que é bacharel em Direito e já foi advogado, alega ser policial federal licenciado, que sabe falar inglês e espanhol fluentemente, que já viajou bastante para os Estados Unidos, que já conviveu com várias pessoas lá, que fritou hambúrguer em algumas regiões dos Estados Unidos e lá adquiriu vivência, que é amigo do filho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que por isso está apto a ser nomeado embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele tem mais de 35 anos de idade, completou 35 anos, salvo engano, recentemente, mas com todo respeito ao excelentíssimo deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele não apresenta, nos termos do parágrafo único do artigo 41 da Lei 11.440 de 2006, a qualificação técnica necessária e mínima para poder exercer essa relevante função de embaixador no mais importante país da América, se não do mundo, que é os Estados Unidos da América. E por quê ele não apresenta a qualificação técnica? Primeiro, pelo fato de não ser de carreira diplomática, mas a exceção do artigo 41, parágrafo único, também não se aplica a ele. Pois, por mais que ele tenha mais de 35 anos de idade e tenha sido deputado federal por inúmeras vezes, ele não prestou nenhum serviço relevante ao país no âmbito internacional. O parágrafo único do artigo 41 deve ser interpretado aplicando aqui o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro aos fins sociais a que ele se destina. E os relevantes serviços prestados são serviços prestados no âmbito internacional. Ele não representou o Brasil em absolutamente nada, pelo que se sabe, em nenhuma relação internacional. O fato, por exemplo, do presidente Donald Trump, em uma entrevista na Casa Branca, ter feito referência a ele, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, não o qualifica por si só para ser nomeado embaixador do Brasil. Portanto, com a devida vênia, aqueles mais entendidos do que eu, compreendo que ele não atende aos requisitos constantes do parágrafo único do artigo 41 para ser nomeado excepcionalmente como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Nesse sentido, nós temos que responder: isso caracteriza nepotismo? E nepotismo é crime no Brasil? Vamos ver. O nepotismo é uma prática antiga e que consiste em conceder privilégios, favores e até prerrogativas a familiares, a parentes, ao cônjuge, a parentes em linha reta ou colateral. Consiste na prática em que o agente da administração pública, portanto, concede favores ou privilégios a seus familiares ou parentes. Essa prática viola a ética, sobretudo viola o artigo 37 da Constituição Federal, que trata do princípio da moralidade e também do princípio da impessoalidade. Portanto, viola princípios constitucionais fundamentais e está proibida nos termos do Decreto 7.203 de 2010 e, sobretudo, da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que diz a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, que trata da questão do nepotismo. A súmula diz assim: súmula vinculante 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau inclusive,
da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíprocas, viola a Constituição Federal. Portanto, viola o artigo 37 que citamos agora há pouco, bem como viola o decreto 7.203 de 2010. A questão é a seguinte, o que gera divergência na doutrina e também na jurisprudência é que a súmula vinculante 13 não teria abrangido cargos políticos, mas apenas cargos, aqueles constantes da definição do artigo 3º da Lei 8.112 de 90. Com a devida vênia aos mais entendidos, até porque não sou professor de direito administrativo, compreendo que a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, dando interpretação conforme a Constituição, abrange também cargos políticos, em que pese que exista alguma jurisprudência nesse sentido. Até porque isso viola o princípio da moralidade e da impessoalidade. Portanto, indicar um próprio filho a um cargo, por exemplo, de embaixador, ainda que seja um cargo considerado político, é, no nosso entendimento, caracterizador de prática ilícita de nepotismo. No entanto, essa prática ilícita, considerada nepotismo, não caracteriza crime no Brasil. O fato é atípico. Não há um tipo penal com a denominação nepotismo. Caracteriza ilícito, pode eventualmente caracterizar, nos termos do artigo 11 da Lei 8.429 de 92, prática de ato de improbidade administrativa, mas não é crime. Se o presidente da República eventualmente indicar realmente o seu próprio filho para assumir o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América, não comete nenhum crime, apesar de, no nosso entendimento, violar o artigo 37 da Constituição Federal. Para concluir essa nossa análise, essa nossa singela análise jurídica, eu faço a seguinte pergunta para você que nos assiste, que nos acompanha. Se Eduardo Bolsonaro não fosse filho do atual presidente da República, ele seria, pelas suas qualificações, cogitado a ser nomeado embaixador do Brasil nos Estados Unidos? O que você acha? Ele seria? Eu espero que tenham gostado dessa análise jurídica, que tenham aproveitado. Um grande abraço, que fiquem maravilhosamente bem e até a próxima.